Revisitar 2001 para mim é viver novamente aquele dia em que aquele médico usou aquelas palavras. Sua filha tem uma doença neurodegenerativa e essa doença vai levá-la à cadeira de rodas. E de repente, no ano de 2001, ela começa a sutilmente mancar e sem a menor ideia do que estava por vir. A gente começa a fazer uma peregrinação em hospitais, em consultórios, e tentar entender o que estava acontecendo com a Camila. Nessa época que me indicaram um médico muito bom, Dr. Jorge Pagura, e foi ele que me deu o primeiro diagnóstico, que é o diagnóstico dela até hoje. A sua filha tem uma doença chamada paraparesia espástica hereditária. E aí começa toda a nossa história, com a minha única filha menina. E o que fazer agora para entender tudo isso? Eu fui embora daquele consultório, mas eu não levei comigo as dores, porque a gente só entende e sente as dores daquilo que você conhece. E eu desconhecia essa doença. E naquela época não tinha a internet, estava ainda engatinhando, e não tinha em lugar nenhum do mundo relatos sobre paraparesia espástica hereditária. Eu não sabia nem o que essa doença causava. Como é que ia ser o futuro dela? Isso dá alguma coisa no físico, no corpo, na cabeça? Eu não sabia. Até chegar no médico certo, que até hoje é o médico dela, e doutora Cari, que tratam ela juntamente com o Dr. Marcondes França, e de fato ter a certeza de que o diagnóstico era esse. E assim, ali, começar a aprender o que era aquela doença. Então, o ano era 2001, ela tinha praticamente 15 anos recém-feito, e mal sabia ela o que a gente atravessaria para chegar hoje. Camila foi uma menina que passou por esse tempo com a maior luz do mundo. Ela me ensinou que ela não é um diagnóstico, ela é a vontade, ela é o sorriso, ela é o desejo. E se ela não podia mais caminhar, ela acreditava que a mãe, o pai, seriam as pernas dela. E se ela não podia mais gerir a vida dela, e aí eu vou contar para vocês, e não podia, nós também seríamos aqueles que faria tudo por ela. Sim, porque anos depois, quando eu me aprofundei nessa doença, eu descobri, e aí sim eu fui viver meu luto, que Camila teria problemas físico, motores, cognitivo, auditivo, visual, e entender tudo aquilo para uma garotinha que tinha o sonho de ser atriz, de voar por esse mundo, de mostrar todo o talento dela, talento que depois ela levou para as telas, para as pinturas, e pintou por alguns anos lindamente. É isso que a paraparesia tipo 11 causa. Ela é uma doença degenerativa, incapacitante e, em alguns SPGs, leva a uma cadeira de roda. Tudo que um adolescente vive na adolescência, a Camila viveu, sabe? A, as novidades que ela trazia para casa dos amigos do colégio. Eu vivi tudo isso com a minha filha. A vontade de viajar. E no meio de tudo isso era muito legal ver o ser humano que Deus tinha me presenteado, colocar no mundo. Porque ela dizia para mim: por que eu preciso, mãe, de 7 calça jeans se eu só uso 2?
Vamos dar as outras 5? Porque eu quero tanto par de tênis, mãe. Se eu vou pro colégio todo dia com um par de tênis só. E ali eu via despontar um ser humano sem igual. Muito, muito simples. Aprendi muito cedo a agradecer a Deus pelos filhos que tenho. E aprendi muito cedo que realmente a Camila era minha filha especial, a minha menina especial. Porque ela passou aí por toda essa doença. Nós vivemos grandes desafios, mas eu acho que eu deixei a minha peteca cair mais que ela, sabia? Porque na verdade ela sempre falou: nós estamos vivos, eu acredito em Deus. E quantas vezes me perguntou se eu acreditava em Deus. Com o passar do tempo, Camila foi ficando mais infantilizada, mas a gente construiu pontes, desbravamos o mundo, descobrimos notícias e me juntei com amigos e fundamos a Aspec Brasil para dar força aos meus filhos, para essas pessoas darem força aos seus parentes, a si mesmo, e para que trouxéssemos notícias verdadeiras, notícias de qualidade para as pessoas que perdiam o chão quando descobriam que tinham paraparesia espástica hereditária. Assim, nasceu uma mãe mais forte, uma mãe que deu a mão para outras mães e uma mãe que construiu pontes, mas ela começou a construir essa ponte aqui dentro de casa, vendo o que os meus filhos precisavam para que eu pudesse correr atrás. E aí eu dividia tudo que eu sabia e tudo que eu aprendia com essas outras pessoas. Por isso hoje eu sou diretora de um núcleo chamado NAA, Núcleo de Apoio ao Associado da Aspec Brasil. Porque é lá que eu quero estar. É nesse acolhimento que eu quero estar. É nesse abraço virtual, porque eu não vejo essas pessoas. Eu falo com pessoas de todo mundo que tem essa doença. E o meu maior incentivo são os meus filhos. Tudo começou acontecendo dentro de casa. Foi eles que me fortaleceram. Eles me fortaleceram por eles e por outros.